Desde 1997, la universidad se ha comprometido con el desarrollo regional de Antioquia. Por eso, con nuestros programas de negocios internacionales, arquitectura y derecho, promovemos nuestras tres funciones sustantivas: investigación, docencia y proyección social. Hoy la Santo Tomás Medellín cuenta con Desde 3 programas de pregrado y 8 de 1997, la posgrados, universidad se ha entre comprometido con el especializaciones y desarrollo maestrías. regional de En su Antioquia. plan de desarrollo Por proyecta eso, con ampliar su nuestros oferta programas de académica negocios con la internacionales, creación de 5 nuevos arquitectura programas de y pregrado derecho, y 12 de promovemos posgrados en nuestras los tres funciones diferentes campos del sustantivas: saber. investigación, La pertinencia e impacto docencia social y de la proyección Universidad social. Santo Tomás, sede de Hoy la Santo Medellín, Tomás Medellín materializa la cuenta con política Desde tres programas de pregrado y 1997, 8 de social la y posgrados, universidad se ha entre comprometido con el especializaciones y desarrollo maestrías. regional de en la Antioquia. línea de En el plan de desarrollo desarrollo Por eso, con ampliar su nuestros oferta programas de consultoría, negocios con la internacionales, creación de 5 nuevos arquitectura programas de y emprendimiento y pregrado derecho, relaciones y 12 de promovemos posgrados nuestras en los tres con la diferentes funciones vinculación de campos del sectores sustantivas: saber. públicos y privados investigación, del departamento docencia de y Antioquia, proyección como social. lo son sede de Hoy la Santo Medellín, Tomás materializa la cuenta con política Desde tres programas de de pregrado y proyección 1997, social la y universidad extensiones se ha entre comprometido con el especializaciones y desarrollo acciones en la regional de línea de Antioquia. desarrollo En el plan de desarrollo comunitario. Por Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas Públicas de Medellín, Contraloría Departamental, Confama, Augura, ProColombia, Embajada de Taiwán en Colombia, entre otros, con importantes aportes al desarrollo social. La apuesta por la arquitectura en el posconflicto ha contribuido a la transformación de territorios vulnerables a través de las líneas vivienda y hábitat, equipamiento con enfoque educativo y memoria y cultura, las cuales articulan la docencia, la investigación y proyección social. Contamos con 170 proyectos ejecutados, 68 en comunas de Medellín, 85 en el departamento de Antioquia y 17 fuera del departamento. En el campo del derecho, a través del consultorio jurídico y el centro de conciliación, se orienta a las comunidades en diferentes campos del derecho. Se realizan brigadas jurídicas en los municipios de Girardota y al complejo carcelario y penitenciario El Pedregal. Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos, Reconciliación y Cultura de Paz, en alianza con la Fundación Aulas de Paz, ha enfocado su labor en el desarrollo de estrategias de no repetición de acciones violentas generadas por el conflicto armado, las cuales se han materializado a través de talleres en torno a los derechos humanos y acciones constitucionales. La sede implementa además estrategias de formación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, como grupos de estudio, de investigación, semilleros, colectivos académicos, gestores de investigación, jóvenes investigadores y la formación de vocación científica en niños. Hoy la sede cuenta Con 453 productos en generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social de conocimiento y formación del recurso humano. Por otro lado, en el segundo periodo de 2019, la USTA Medellín crea la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, con el fin de articular las funciones sustantivas de la universidad con la Dirección de Evangelización y Cultura. La escuela busca integrar en sus aulas a comunidades de laicos, religiosos y religiosas, jóvenes en proceso de formación sacerdotal que les permita reforzar su formación y en general a todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos teológicos.
Soy orgullosamente tomasina. Soy orgullosamente tomasino. 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 Hola amigos, ¿qué tal? Escuela Santa Catalina de Siena, Universidad Santo Tomás de Medellín. Los estamos invitando a que en este espacio tan bello de contemplación en la verdad, en el amor, en la justicia, hablemos de Dios. Como decía Santo Domingo de Guzmán, hablar a Dios de los hombres y hablarle a los hombres de Dios. Un Dios que se hace amor y se encarna en medio de nosotros. Bienvenidos. La Escuela de Teología Santa Catalina de Siena es un espacio académico que la Universidad Santo Tomás en la sede de Medellín ofrece para que todas las personas que deseen profundizar, estudiar, conocer académicamente su fe, lo puedan hacer. Y esto lo realizan de tres formas. Primero, a través de unos encuentros teológicos mensuales que desde el año 2020 se vienen realizando y que se van a continuar. Segundo, a través de un diplomado que lleva por título Teólogos del siglo XX, dirigido por un sacerdote dominico, el padre Iván Fernando Mejía, y que se va a realizar cada 15 días. Y tercero, a través de un espacio que la universidad ofrece en esta escuela de teología que se llamará Yo Quiero Ser Teólogo, y que es un espacio donde la universidad quiere que ustedes se matriculen y que pertenezcan ya de manera más formal a esta escuela, a través de unos microcursos que se van a abrir, virtuales, y en los que usted podrá ir acumulando unos créditos académicos. Así que, bienvenidos, invitados a esta escuela de teología. Bueno amigos, creo que estamos suficientemente informados sobre la Escuela Santa Catalina de Siena. Si quiere un poco más de información, en el enlace que aparece aquí lo encontrarán. Los esperamos conectados o matriculados en nuestra escuela. Hola, muy buenos días. Buenos días, Padre Oscar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Padre Provincial. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días para todos. Días. Buenos días para todos. Buenos días para todos. Días. Buenos días. Bien, les agradecemos muchísimo su presencia. Esta es una gran oportunidad para encontrarnos en torno a estos temas teológicos con estos dos teólogos importantes quienes nos acompañarán el día de hoy. Hemos querido desde la Promotoría de Formación Permanente de la provincia unirnos a esta iniciativa de la Escuela Teológica Santa Catalina que se lidera desde la sede de la Universidad Santo Tomás en Medellín, que ya ha venido caminando precisamente formando a laicos y a todas las personas que estén interesadas en estos temas teológicos. Y nosotros como frailes también en nuestra formación permanente tenemos en el horizonte nuestro de formación, tenemos esa necesidad y esta es una oportunidad de encontrarnos también con otros hermanos y con otras personas que comparten estos mismos intereses.
De manera que es una oportunidad muy especial. En esta mañana nos encontremos frailes de varias partes del país, de distintos conventos, casas de la provincia, junto con los laicos que están aquí en esta sala, pero también en otros canales que están conectados a esta misma transmisión para poder asistir a este encuentro de formación. Les agradecemos su presencia. Doy también pues un saludo y agradezco la presencia del Padre Provincial, Padre Diego Orlando Serna Salazar, a quien invito que nos dirija una oración para iniciar y sus palabras también de apertura de este evento. Bueno, agradezco mucho la presencia de todos los que hoy nos encontramos en esta capacitación, en este encuentro de formación permanente. Realmente los medios de comunicación, las redes sociales y estos dispositivos que hoy la sociedad y la tecnología nos han brindado, pues nos han permitido podernos reunir, seguirnos capacitando, encontrarnos como familia dominicana, como provincia San Luis Beltrán de Colombia, y poder así avanzar en nuestra formación permanente. Agradezco la iniciativa del Padre Oscar, que se haya unido, aliado con la Facultad de Teología para este encuentro. Agradezco la presencia de varios laicos que hoy nos acompañan y agradezco también la presencia de nuestros dos expositores, pensadores reconocidos en medio de nosotros, y esperemos que este tema de la fraternidad tan de, no digamos de moda porque no es un término, tan de actualidad para nosotros, pues nos sirva para pensar y reflexionar sobre cuáles son nuestros gestos concretos de fraternidad al interior de nuestras comunidades, pero también de fraternidad con las otras personas. Somos hermanos en Cristo, no solamente hermanos en Santo Domingo. Y esta fraternidad, como lo decía el Papa Francisco en la última encíclica, pues nos invita a que nuestra fraternidad vaya mucho más allá de los muros de nuestros conventos o casas, o de nuestros trabajos o de nuestras familias, y se extienda una fraternidad universal. Vamos a encomendarnos entonces al Espíritu Santo para que nos guíe y nos acompañe. Luego a pedir ese mismo Espíritu para esta jornada de estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos, envía tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, concédenos la gracia de ser dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría. El soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad. Apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado de la ignorancia. Tú que haces frecuente la lengua de los niños, instruye mi lengua, infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al expresar, dirección al progresar y perfección al acabar. Que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, entonces bienvenidos a todas nuestras comunidades, nuestros frailes, laicos, a profesor Andrés Torres Queiruga y a Marcelo Barros. Dios les pague por su presencia y a todos ustedes. Continuemos, Padre Oscar. Gracias, Padre Provincial. Quiero dar un saludo también a Fray Gilberto Londoño,
quien ha estado liderando precisamente esta escuela de teología y quien, junto con el padre Ricardo Torres allá en Medellín, pues han avanzado en esta propuesta de formación que queremos seguir impulsando, que hemos querido unirnos, que la provincia ha querido apoyar con la presencia de estos conferencistas para que frailes y laicos estemos, digamos, juntos en este encuentro de formación. Un saludo a Fray Gilberto Londoño, si se encuentra Fray Gilberto. Padre Oscar, un saludo fraterno también. Si quiere, le hablo un poquitico aquí desde Medellín. Aquí estamos en la comunidad del convento, presentes aquí en la biblioteca para estar escuchando todo esta mañana de sabiduría. Hoy nos decía el Evangelio, no tengan miedo. Vamos para adelante. Quisiera de pronto hablar un poquito de la Escuela de Teología. No sé, me había dicho el padre Ricardo, ¿no? Claro, claro. Podríamos, bueno, mientras van llegando, que nos cuente rápidamente. Sí, óigame, esto fue una aventura muy bella, porque eso nace de la misma evangelización y cultura. Nos trazamos esa idea con el padre Ricardo de abrir una escuela que fuera para todo el mundo, para todo el que quiera. No tiene que ser profesional, no. Todo el que quiera iniciarse en teología, en Sagrada Escritura. Tenemos, hace más de un año, ya empezamos, casi 2 años, los encuentros mensuales, donde teólogos internacionales y nacionales nos han acompañado. Cada mes hay un encuentro mensual, viernes y sábado. Y también se ha lanzado un diplomado últimamente se lanzó ese diplomado sobre los teólogos del siglo XX, a cargo del padre Iván Fernando. Ha sido de gran acogida también. Hasta ahora hemos llegado a más de 3.000 personas en la Escuela de Teología. ¿Qué más les digo? Pues que ha sido una proeza muy interesante. Nosotros creímos que con la pandemia, con todo esto, la escuela se nos iba a acabar. Mentira, dio más inicio, dio más fuerza, porque con la virtualidad como que hemos llegado más fácil a la gente. Es una escuela gratuita. Los expositores están desde sus universidades, desde sus conventos o casas, y nos enriquecen a todos. Estamos en un mundo que quiere saber algo de Dios. Hoy nos decía el Evangelio, no tengan miedo. Y yo los invito también a que no tengamos miedo a seguir adelante. Los invito, gracias al padre Oscar por darme la oportunidad. Ahí veo al padre Dieguito muy elegante. Y les digo, no tengamos miedo, vamos para adelante, porque el mundo necesita, seguro que necesita de nosotros. El mismo Dios necesita de nosotros para conquistar este mundo. Y con pequeños granitos, seguro que vamos a llenar un mensaje, a llevar un mensaje de amor, de paz, de justicia, de salvación para el mundo que lo quiere. Bueno, Dios le pague. Yo creo que esta es una síntesis de la Escuela de Teología. Tenemos un profesor dinámico, fuerte, que nos está acompañando y empujando cada mes, el profesor José Domingo Correa, que siempre está con nosotros. Bueno, padre Oscar, muchas gracias por permitirme dirigirme a todos. Gracias, Fray Gilberto. Nos alegra mucho y felicitamos y aplaudimos esta iniciativa, y esta es una muestra también de nuestro deseo de vincularnos y de estar atentos a estas iniciativas tan importantes. Bien, entonces, para continuar, me dicen que desde Medellín pues han preparado también pues la presentación de la dinámica de este encuentro, que nos expliquen cuál va a ser la dinámica y también nos presenten el perfil de estos 2 importantes teólogos que nos van a acompañar en el día de hoy. Fray Gilberto o Fray Ricardo, si nos indican de qué manera se va a realizar. José Domingo, dale tú. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Lo que pasa es que estoy aquí ayudándole al hermano Marcelo a la conexión. Para todos, un feliz día provincial, en primer lugar, y a todos los frailes que están conectados en este momento y estudiantes
y personas también, laicos, que nos siguen cada mes en estos encuentros. Les agradecemos mucho compartir en torno a estos temas tan interesantes. Y hoy con estos dos excelentes ponentes, Marcelo Barros desde Brasil y Andrés Torres Queiroga desde España. En unos minuticos se está conectando el hermano Marcelo. Él inicialmente va a hacer la presentación del tema. Él dice, pues espera hablar unos 40 minutos aproximadamente y luego estará abierto para las preguntas, que en este caso, y para facilitar, y pues por cuestiones de tiempo, para que haya una mejor organización, podemos escribir las preguntas en el chat y el padre Franklin Buitrago, el decano de teología, va a estar pendiente de las preguntas del chat y también de algunas preguntas que él mismo ha elaborado. Entonces, esa va a ser la dinámica inicial de este primer encuentro con el hermano Marcelo. Él va a exponer el tema y luego, después de 40 minutos aproximadamente, media hora, 40 minutos ha dicho, estará abierto para el diálogo. Esto aproximadamente hasta las 10:15, 10:20. Y luego pues ya entraremos a las 10:30 con el padre Andrés Torres. También igual, él quiere dialogar. Inicialmente hablará una media hora y luego también quiere entrar en diálogo, es decir, abierto a las preguntas. En ese sentido, pues voy a empezar mientras el hermano Marcelo se conecta. Creo que ya está conectado. Pues me voy a permitir presentar al hermano Marcelo. El hermano Marcelo Barros es monje benedictino, es escritor y teólogo brasileño. Nació en una familia de trabajadores y cuando era adolescente soñaba con convertirse en veterinario, pero a los 18 años decidió ser monje y sacerdote. Marcelo es teólogo especializado en Biblia, del grupo fundador del Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos. Es uno de los 3 miembros latinoamericanos de la Comisión Teológica de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, ACET, que reúne a teólogos de América Latina, África, Asia y también a minorías negras e indígenas de América del Norte. Actualmente desarrolla una investigación teológica sobre la relación entre el cristianismo y las religiones negras e indígenas. Dentro del ámbito de la teología de la liberación desarrolló su propio tema o rama, Teología de la Tierra. Asesora a la Comisión Pastoral de Tierras, una organización de la CNBB para la presencia de la Iglesia con los agricultores. En todo el continente latinoamericano es conocido como uno de los estudiosos que ayudan a las iglesias a desarrollar una reflexión teológica sobre su misión de solidaridad e inserción con los campesinos y sin tierra. También ha sido invitado a varios países para hablar sobre ecología y espiritualidad holística, y su libro Cómo afrontar la crisis mundial del agua a través de una espiritualidad ecuménica ha sido traducido al alemán y al flamenco. Ha publicado aproximadamente 57 libros en Brasil, algunos en Italia y en Flandes, Bélgica. Colabora con algunas revistas internacionales de teología y pastoral. En sus propias palabras, por muchos años fui discípulo del profeta Elder Cámara, que como arzobispo de Olinda y Recife me ordenó de presbítero para servir al pueblo. A ver, solicitamos el favor de apagar sus micrófonos en la medida en que vayan ingresando. Ya el hermano Marcelo está. Voy a terminar aquí con la presentación de sus palabras. Como monje desde hace mucho tiempo me despierto antes del sol y me gusta también orar y escribir algo de lo que estoy meditando. En estos tiempos de computadora e internet me pongo a compartir con ustedes y me pongo a su disposición para la reflexión. Hermano Marcelo, bienvenido. Está con ustedes este grupo, esta comunidad, entre ellos un grupo muy amplio de frailes dominicos de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, asimismo estudiantes y laicos.
Hermano Marcelo, nos alegra tenerlo con nosotros. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, José Domingos. Buenos días a todos y a todas. Una alegría muy grande poder estar con ustedes en esta mañana. Poder estar, de una cierta forma, celebrando nuestro testimonio común de que Jesús resucitó. E a ressurreição de Jesus não é alguma coisa do passado, sino do futuro. É caminho que nós buscamos. E neste aspecto, para mim é grande honor e alegria ser invitado a falar com vocês desde a Escola de Teologia Santa Catalina de Siena, da Universidade de Santo Tomás, donde estuve em uma semana de diálogo interreligioso em Bogotá, creio que há 7 ou 8 anos, e incluso me acuerdo muito bem do Frei Ricardo Torres, que me ha recebido com muita amistade, com uma corrida muito fraterna, e les agradeço a ele e a los hermanos de Bogotá. É honor compartilhar esta manhã com el querido hermano e maestro Andrés Torres Queiruga. Estivemos juntos em Recife, em la casa de Zildo Rocha e Lea, nossos amigos comuns, e poder compartilhar com vocês algo de minha experiência, principalmente experiência espiritual, sobre este tema de la fraternidade e diálogo como compromisso de amor. Perdão mi linguagem, mi acento, mi forma de falar, estou espanhol, português, brasileiro, portunhol, não? Vocês vão me perdonar. Desde a juventude he buscado viver este diálogo, mas como espiritualidade, como búsqueda monástica. E, claro, estou falando do diálogo interreligioso, do diálogo intercultural, do diálogo em la linha de lo que no passado alguns monges beneditinos europeus como Beda Griffiths, Henri Lessou e outros fizeram em la Índia com a espiritualidade hindu. Isso antes do Concílio Vaticano II. E é incrível que depois de mais de 50 anos, aí vocês veem Beda Griffiths, Henri Lessou, não, que são grandes maestros, e depois de 50 anos tenho a impressão que a coisa não seguimos muito esse caminho. Agora o Papa Francisco nos invita a diálogo com toda a humanidade, diálogo que é de amistade, que ele chama de amistade social. Tenho um amigo meu que disse, não existe amistade social. Hermandade, sim, pero amistade é com um, com outro, não é uma coisa... Sim, pero entendemos, não? Quando Jesus disse aos discípulos em la cena e no Evangelho de Juan, não les llamo de servos, sino de amigos. Há uma amistade social, sim. Agora, eu trabalhava com o arcebispo Helder Câmara, como já disse acá o irmão José Domingo, era monge de 23 anos e foi a primeira vez que eu ia falar de Medellín. E Medellín se ha convertido para mim em uma palavra sagrada. Em 1968, eu tinha 23 anos. Eu vi o arcebispo nosso de Recife, Olinda, Helder Câmara, partir hacia Medellín para a segunda conferência de los obispos latino-americanos.
junto con Manuel Larran de Talca, Helder Câmara fue el fundador del CELAM. El CELAM, ustedes todos sabem, é a Confederação Episcopal Latino-Americana. Ele fundou isso em los anos 50, 56, creio, e foi um dos grandes profetas de Medellín. E nesta igreja latino-americana, a Conferência de Medellín foi um acontecimento único de fraternidade e de diálogo como compromisso de amor. Eu não poderia cá falar deste tema sem, de uma certa forma, mostrar a atenção a Medellín, tanto no ponto de vista da experiência do convívio fraternal, amigo, pode-se dizer quase horizontal, entre padres religiosos, laicos e obispos, e várias pessoas que estiveram lá e que eu ouvi desciam esta experiência, que foi uma espécie de comunidade eclesial. Medellín não foi solamente uma assembleia episcopal. É claro que sim, oficialmente, e na hora de votar, na hora de los documentos, sim. Pero a experiência de convívio foi de muita hermandade, de muito diálogo e muito aberto. Incluso ecumênico, a única conferência episcopal latino-americana que teve mais de, creio que, 30 hermanos e hermanas de outras igrejas, e que não eram solamente observadores, como se disse. Eram participantes de los grupos de diálogo, eles estavam juntos. Foi uma experiência incrível que jamais foi repetida. Segundo o padre José Comblami, professor de teologia, Medellín representou o nascimento de uma igreja com rosto latino-americano e com a opção de ser um verdadeiro testemunho de fraternidade e amor, como compromisso social. Foi um acontecimento profético, algo sem parangão, que nem sempre foi seguido depois, pero que hasta hoje representa um faro, uma luz no caminho de nossas igrejas. Para mim, é sempre um pouco perturbador viver em uma igreja onde, quando queremos falar de alguma coisa mais aberta, mais avançada, o mais que se pode dizer adelante, nos referimos ao Concílio Vaticano II e a Medellín, experiências de los anos 60. E parece que depois, por muitos anos, como dizia o Eclesiastes, nada de novo bajo el sol. Agora, com o Papa Francisco, sim. E então, graças a Deus, graças a Deus. Em Medellín, os obispos assumiram um método já consagrado por la vieja acción católica de los anos 50, francesa, espanhola, europeia, e que o Papa Francisco utiliza em vários de seus documentos, e também foi lá o método do recente Sínodo para a Amazônia, ver, juzgar e actuar. É claro que quando vemos, já atuamos, quando miramos já, desde um determinado prisma, as coisas já se implicam uma em la outra. Leonardo Boff tem razão quando dizia: todo ponto de vista é sempre vista desde um ponto. Não há uma visão neutra, é claro. E não é possível separar estes três momentos. Não é isso que quero, pero desde o ponto de vista metodológico, aceitamos partir da realidade, luego buscar elementos das fuentes da fé que nos ajudem a profundizar as questões que foram levantadas e, finalmente, partir do que hemos visto e aprofundizado para clarificar caminhos de ação. E é isso
que mais ou menos intentaremos, e eu intentarei, hacer acá agora com vocês. Provocando, me interessaria muito mais o diálogo que agora eu dar uma conferência. Não estou pensando isso. Solamente como proposição, como provocação. Incluso eu escrevi um texto em meu espanhol brasileiro, que depois dejo com já está com José Domingos, que ele pode compartilhar com vocês, de maneira que agora podemos quedar um pouco mais livres, não com o texto, não com uma conferência acadêmica, sistemática, pero um encontro de hermanos, um diálogo de coração, como o diálogo como compromisso de amor. Vamos viver isso que estamos propondo. Em outubro, a primeira parte, então, se quiser ver, seria partir da América Latina e Caribe, a Igreja Católica e a Fraternidade em América Latina e Caribe. Não estamos em Europa, não estamos em outro continente. Em outubro de 2020, poucos dias depois da publicação da Carta Fratelli Tutti, que foi no dia 3 de outubro, em Assis, um obispo missioneiro brasileiro, muito amigo meu, que eu não digo acaso o nome porque não tenho seu permisso, se reuniu com o Papa e me disse que o Papa era consciente de uma responsabilidade séria e um pouco não fácil. Ele dizia: sou um Papa que propõe a fraternidade e o diálogo entre os pueblos, pero como fazer isso para um continente onde foi um Papa, Nicolás V, quem, em 1452, enviou ao rei de Portugal, Afonso V, a bula Dum Diversas. Essa bula, que está nos livros de história, vocês podem encontrar, está em internet, Dumas Diversas, vocês recebem ali a bula. Afirma que o Papa, eu não vou ler o texto, porque é tão duro para mim, que trabalho com campesinos, com indígenas, que prefiro não ler o texto inteiro. Pero decía o contenido. O Papa concede nesta bula, dice com nuestra autoridade apostólica, habla isso, permisso pleno e livre para que o rei de Portugal, e depois lá, o permisso foi dado a Henrique IV, creio, rei de Espanha, rei de Castelha. Penso que Espanha não havia formada, pero era o rei que corresponde hoje à Espanha, não? Permisso pleno e livre para invadir, buscar, capturar e submeter a los pueblos infieles donde se encontrem e reduzir suas personas à esclavitud perpétua. E foi isso que ocorreu em América Latina, em la conquista e la colonização. É claro que Deus me livre de juzgar o passado com os critérios e a visão que temos hoje. Não se trata disso. E se, de hecho, o problema é o hecho que há cicatrizes aún abertas. Eu digo a vocês como hermano que eu estava com 2 obispos brasileiros, amigos queridos, maestros, Pedro Casaldáliga, com quem trabalhei muitos anos, em la Pastoral de la Tierra e Pastoral Indigenista, prediquei muitos retiros em suas dióceses, viajamos juntos, e Antônio Fragoso, que era o bispo acá do Nordeste brasileiro, e assistimos ao primeiro encontro continental da Assembleia del Pueblo de Dios em Quito, Equador, setembro de 1992, um mês antes da grande conferência dos bispos latino-americanos em Santo Domingos para celebrar os 500 anos.
E naquele encontro de diálogo entre cristianos e representantes de pueblos originários e de grupos afrodescendentes de todo o continente latino-americano e caribe, em meio da Assembleia, os representantes dos pueblos indígenas e também de los negros propusieron, oficialmente propusieron em uma Assembleia, no plenário, que a Assembleia aprovara uma decisão que eles chamavam de desevangelização de los pueblos. Seria sair de ali com uma proposta. Vamos a desevangelizar todos em América Latina. E é claro, vocês imaginam a confusão que isso deu. Alguns pastores evangélicos presentes han reacionado fortemente escandalizados. Houve pessoas que han querido sair, ir-se da Assembleia. E foram justamente os dois obispos brasileiros, especialmente Pedro Casaldáliga, que foi lá adelante e disse aos indígenas: "Ustedes têm toda a razão. Para dialogar, temos que dizer, ustedes foram vítimas da evangelização. Mi amigo, nuestro maestro Leônidas Proaño, obispo de Riobamba, em Equador, obispo de los indígenas, hace agora 4 anos, isso foi em 92, 4 anos, ha muerto de câncer, e no lecho de muerte se oía ele gemer. É gemir em espanhol ou gemer? Eu não sei. Não? Hacer gemidos. E decía: "Mi Deus, que tristeza. A responsabilidade de minha igreja em lo que hoje sofrem os índios." Então, Pedro dizia: temos que acorrer essa expressão que vocês dizem. Pero eu lhes queria dizer que este é um modelo de evangelização. Isso não foi a evangelização. Isso foi uma forma. Isso foi um estilo. E o que temos que cambiar é isso. Então, não se trata de desevangelizar simplesmente, pero de cambiar a forma e redescobrir a buena nueva del reino de Deus e de Jesus em outra forma, não colonial, não colonialista, não conquistadora. E então ali se foi hablando e hablando, não foi de repente. Creio, se não me acuerdo, que foram necessários uns 2 dias em uma assembleia de 4 dias e meio, para que a gente se dijera se vamos dizer que queremos cambiar o modelo de evangelização. Pero estou contando isso a vocês agora para dizer como isso é duro, como isso é, como quedam a cicatrizes. No ponto de vista ecumênico, pouco depois, uma vez, eu fui representar o arcebispo em culto de uma igreja que celebrava seu aniversário, etc. E ali o pastor, muito conservador, muito tradicionalista, foi muito polêmico contra a Igreja Católica, falou mal do Papa, disse que tudo era idolatria. E eu me quedei, eu era jovem, não? Me quedei muito enojado, muito aburrido com aquilo. E não sei, alguns dias depois, estive com o arcebispo, meu maestro, que me ha ordenado padre, e lo contei. Lo dijo: estou
Não sei hasta que ponto essa coisa de ecumenismo camina, porque vou ir lá para ser ofendido. E eu me sinto ofendido. E Helder Câmara me respondeu: hijo mío, dá graças a Deus por haver podido viver este momento penitencial. Como os apóstolos han salido del sinédrio, felizes por haber tenido a alegria de sofrer em nome de Jesus. Frente a lo que os evangélicos, estes ali, sofreram no passado, e durante mais de siglo, por parte de nossa igreja, a humilhação que sofriste foi pouca. Sem passar por isso, sem aceitarlo no coração, não passaremos da cultura da confrontação à cultura do diálogo. Hasta aqui a vítima ha sido eles e não tu. Assim que não te comportes como ofendido, passa a atitude de quem se alegra por poder construir algo novo, desde o desahogo do pastor, para que luego podamos reconhecer-nos como irmãos, e basta. E assim há reconciliação, senão não haverá. E aquilo me toca, gente, hasta hoje. Hasta hoje, eu escuto quase como o eco de sua voz me dizendo isso. Em América Latina, al igual que em continentes como África e Ásia, deveríamos talvez reler La Fratelli Tutti desde o capítulo 7, Caminhos de Reencontro. Eu pergunto a meu irmão José Domingos se ele pode ler para mim os textos que estão no slide. Claro que sí, hermano Marcelo. Es decir, estaría... Solo desde leer el primer texto. Sí, dice. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Continúo. Puede leer. El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. El siguiente aún. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Gracias, José Domingos. Pode passar esta foto de los indígenas e a foto do livro. Este livro saiu em Brasil há 2 anos, agora está na segunda edição. É de uma pessoa que... São 2 que han escrito e mostra que contém um estudo exaustivo. Eu nunca li isso antes. Eu leía Henrique Dussel, pero não condensado em um solo livro, desde a América do Norte à Patagônia, todo o que ocorreu. É terrível. Então, gente, em América Latina, como em outros continentes, eu queria passar para outro ponto. E eu penso que as propostas do Papa Francisco, e estou falando agora de la Fratelli Tutti, pero também de la Laudato Si, também de la Evangelii Gaudium, encontram mais aceitação e ressonância
em los círculos humanos que não são católicos e em los cristianos de outras igrejas, que especificamente em ambientes del clero, em comunidades religiosas e em movimentos e organismos da Igreja Católica. Por quê? O que significa isso? Por que hemos chegado a este ponto? Não digo isso porque pense que nadie pueda pensar diferente ao Papa, ou que seja proibido questionar o Papa. Não, eu mesmo questionei papas anteriores e penso que é o direito de todo cristiano. Que o Papa Francisco acepte ter oposição dentro de nossa igreja, incluso de obispos, incluso de los cardinales, é uma señal de que estamos pondo em prática, e ele põe em prática em la igreja, o que estamos pedindo ao mundo desde há mais de meio século em matéria de direitos humanos. Não. Lo estranho não é isto é bueno. Lo estranho, sim, é que o Papa seja questionado por querer retomar o Evangelho de Jesus, por retomar o diálogo com a humanidade que o Papa Juan XXIII havia hecho em sua época e depois foi al aire, por defender a los migrantes e refugiados, por denunciar o capitalismo que mata, por dialogar com cristianos de outras igrejas e crentes de outras religiões, pero não dialogar diplomaticamente, como se isso sempre se isso nos últimos 60, 70 anos, desde o concílio, ao menos. Não estou falando disso, não estou falando deste diálogo de poder de um presidente da República que acorre em sua casa a outro presidente da República. Estou falando do Papa que, em cada viagem, delas grandes viagens, significativas viagens, ele leva consigo o arcebispo de Constantinopla, o patriarca Bartolomeu, uma vez ou duas, uma outra vez o primaz da Igreja Anglicana, leva sheik muçulmano, amigo suo, desde a época de Buenos Aires, judío. Então, é diálogo. Vá visitar uma igreja pentecostal no sul da Itália, quando está em uma visita a uma diócese. Acá em Brasil, vindo para a Jornada de la Juventude, e foi visitar uma favela, saiu do programa e entrou em uma Assembleia de Deus para saludar a gente. É diverso, não é o mesmo. Não? E é isto defender os direitos das minorias sexuais. Ele é um homem conservador neste ponto, não é que seja revolucionário, que esteja sendo a revolução feminista, absolutamente. Antes de publicar La Fratelli Tutti, um grupo de mulheres escreveu ao Papa, mulheres italianas que eu conosco, pedindo que ele pusiera no título o feminino também. Não somente Fratelli Tutti, pero Fratelli e Sorelle, hermanos e hermanas. E o Papa não aceitou, disse que o título era de São Francisco e ele mantinha o título da palavra de Francisco de Assis. Está bem, pero estou dizendo isso para dizer ele não é nenhum revolucionário feminista, pero é humano. É esse o problema, ser humano. É justamente a questão que o diálogo é de amor, um diálogo diplomático, um diálogo como meu amigo Raymond Panikkar dizia, diálogo dialético. Isso muita gente acha. Pero este diálogo de amor, eu não me gostava muito da palavra que Panikkar utilizava para isso, porque era diálogo dialogal. E eu pensava que era um pouco diálogo dialogal, pero ele era para dizer diálogo de amor.
o Papa é questionado e odiado por escrever que todos somos hermanos. Gente, eu estava em um aeroporto de Madrid para viajar e tinha um televisor na sala. E por caso, passando, eu me parei, me detuve em ver. E era um padre, um sacerdote de Espanha, não sei nisso o nome, que tinha um programa, não sei, penso que semanal, na televisão, e estava criticando o hecho que, naquela época, 2014 ou 15, não sei, o Papa disse: todos os homens são filhos de Deus. E alguém escreveu a ele perguntando ao padre. O padre disse: não, o Papa não quis dizer isso. O Papa disse: sim, desta forma, pero para dizer que todos são criaturas de Deus. Hijos de Deus são os bautizados. É o bautismo que nos hace hijos de Deus, hijos e hijas de Deus. Os outros, sim, participamos da humanidade, somos todos criaturas de Deus, mas não hermanos. Então, imagine essa hora que esse padre, esse sacerdote, recebe a carta Fratelli Tutti. Então, eu creio, gente, que a Fratelli Tutti é escrita para a humanidade, mas parece que é mais a igreja que necessita. Somos nós outros, somos nossas ordens religiosas, nossas congregações. Eu já lhes digo que sou beneditino, não? E os beneditinos têm a família beneditina. Os dominicos têm a família dominica. Os jesuítas, todos têm famílias. E está bem, como eu tenho minha família de sangue, pero nossas famílias religiosas, vamos dizer, valem à medida que remitem, que nos põem para ser irmãos e irmãs de todos. Não para ser eclesiola in eclésia, como diziam os cistercienses medievais, uma capilha dentro da igreja. Isso não. Em los anos 80, o presidente Reagan e na Inglaterra a ministra Margaret Thatcher han ensinado que a sociedade não existe. Solo há indivíduos. O coletivo é a suma de los indivíduos, solamente. Então, isso criou o que chamamos de neoliberalismo. E antes de ser uma doutrina econômica que acabou com os estados de bem-estar social em todo o mundo, que desmantela, deshace os sistemas de saúde, por exemplo, agora na pandemia, que se passou, que os países não estavam preparados para... que está se passando agora com as vacinas, que tem vacina quem é rico, que os pobres não las têm. Em Brasil, 5% da população é vacinada. Por quê? Então, pero sí é uma doutrina econômica, pero para isso tinha que ter uma cultura que sostiene. E, desgraçadamente, incluso em nossa igreja e até em nossos conventos, esta cultura se ha estendido. Se ha estendido e, como disse o Papa em La Fratelli Tutti, se ha criado a cultura del sócio comercial e não del hermano. O número 101 da encíclica merece ser leído nesta clave. Temos que cambiar o paradigma. Vocês podem ler no título do capítulo: passar do mundo de los sócios ao mundo de los hermanos. Será que em nossas comunidades, em nossas relações, muitas vezes as pessoas não sentem
que são mais sócios que hermanos, que valem por sua utilidade. Para mim, é sempre um sofrimento ir a uma casa de ancianos religiosos. Os beneditinos não lo têm, porque os conventos, os monastérios, como há voto de estabilidade, a comunidade tem pessoas de 90, pessoas de 40, 50, e os poucos que aún têm de 20, 30. Não? Todos juntos, é uma família. Pero, normalmente, as hermanas, por exemplo, eu passei um tempo celebrando em uma comunidade de hermanas que a mais jovem tinha 81, 82. É uma casa de ancianas. Muito dificilmente se escapa de ser um depósito de pessoas ancianas esperando a partida. E é claro, não estou nem criticando, porque sei como é difícil lidar com as enfermidades, tem que ter uma casa própria, com os aparatos necessários. Não estou criticando isso, estou dizendo que é sintomático de uma cultura prática, eficiente, instrumental. E temos que ter sempre muito cuidado com isso. Quer dizer, é como uma família que diz, quando tu quedas velho, como eu tenho que trabalhar, e acá todos trabalham, te pongo em um asilo de velhos. E te vou a visitar todos os domingos. Então, gente, o processo de preparação e realização do Sínodo para a Amazônia revelou uma outra forma. Eu fui da equipe do REPAN, da Rede Evangélica Panamazônica, isso, diversos encontros com eles. Não? E eu vi os sonhos, as esperanças. Não? Algumas não andaram, não han caminhado. Pero foi uma prática importante. Eu penso que temos que superar a vieja cristandade que aún está dentro de nós para ser capazes de acorrer de uma forma nova a fraternidade. E esta proposta de fraternidade como compromisso de amor. Eu quero ir para finalizar minha conversa. Ustedes vão receber o texto. Não vou acá agora dizer-lo todo, pero vou dizer, eu prefiro sempre dizer as coisas mais de experiência. Não? Um cardeal de Roma, eu penso que posso dizer seu nome, o cardeal Walter Casper, sou amigo dele. Ele ocupava um cargo muito importante no Vaticano. Agora está já anciano e jubilado. Me dijo que vários eclesiásticos e monsenhores que trabalham na preparação das visitas do Papa Francisco le criticavam porque em suas visitas parecia que o centro da visita não seria o encontro do Papa com os obispos e o clero, sino com representantes dos movimentos sociais, como ocorreu, por exemplo, em Cochabamba, em sua visita à Bolívia, pero que normalmente, aun quando não vem um documento como vino, não, que já há 4 encontros muito sérios do Papa com movimentos sociais, pero mesmo quando não é assim, sempre o Papa quis isso. E o cardeal tinha dificuldade de mostrar a eles que havia um câmbio de paradigmas em este modo do Papa ver a Igreja e sua missão. E me pergunta a vocês, é a seguinte, vocês estão em que paradigma? No paradigma em que é possível compreender profundamente isso, ou no paradigma em que se pode hasta admirar como um resto
casi de publicidade, pero não lo entendemos por dentro. O Papa dedica o capítulo 6 ao diálogo social. Dice que a fraternidade humana solo se pode construir através do diálogo. De uma certa forma, isso é da tradição. O Papa Pablo VI, em la Ecclesiam Suam, sua primeira encíclica, decía o diálogo vem de Deus, que começou o diálogo com a humanidade. Em outras religiões, nós temos no hinduísmo o diálogo no Bhagavad Gita, não, de Krishna e Arjuna, temos o diálogo em diversas religiões, não vou agora me estender sobre isso. Mas eu queria dizer que em América Latina há uma sabedoria que foi retomada das antigas tradições indígenas. Uma sabedoria que existe desde milênios, mas foi recuperada e tem sido valorada como um novo paradigma de civilização para toda a humanidade. Antes de la Fratelli Tutti, os indígenas de los Andes nos han hecho conocer el Sumac Quasai de los Quichua, Sumac Camana de los Aymara, Tecoporã ou Nhandereco de los Guarani. Que quer dizer isso? Bien vivir, o buen vivir. Que é o bem viver? É paradigma, é como os Zulu, o pueblo Zulu em África, que disse Ubuntu, eu sou porque tu eres. Se tu não eres, eu não posso ser. Então, sou eu e eres tu, à medida que somos nós outros. Gente, isso é antes, muito antes de la Fratelli Tutti. Como ler la Fratelli Tutti desde estas culturas? Como compreender la Fratelli Tutti acorrendo esta espiritualidade ancestra de milênios? E eu digo isso como exemplo. Acá em Brasil temos das comunidades negras, não do candomblé. Não? Isso é símbolo que me foi dado por uma madre de santo. Eu sempre uso quando... E ela dizia, é para manter na cabeça a inspiração do Espírito. Graças a Deus. Então, gente, o bem viver está inscrito nas constituições novas de Equador e de Bolívia. Pero minha impressão é que nós outros da Igreja não hemos dado a suficiente importância a isso, principalmente nós outros religiosos e religiosas. Os movimentos sociais, sim. Então, em la encíclica, o Papa descreve os verbos del diálogo. Tu puedes ler para mim, hermano José Domingo, os verbos del diálogo? Claro que sí, hermano. Aquí están. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarmos e ajudarmos mutuamente, necessitamos isso. Número 198. Seria bueno, eu pediria a vocês, não, que anotaram, que pudieram tomar estes verbos e perguntar em sua vida como hacemos isso. Tanto em nossas relações familiares, digamos, domésticas, como em las relações mais amplas. Dialogar, o prefixo dia
contiene a ideia de separação e de liberação. Dialogar é entrar en el logos del outro, del diverso, del diferente. Dom Helder Câmara dizia: se tu estás de acordo comigo, tu me confirmas en el caminho. Eu te agradeço. Pero se tu não estás em acordo comigo, te lo agradeço aún mais, porque aunque ao final eu siga sem estar de acordo contigo, de alguma maneira já me has ajudado a profundizar o tema. Gente, eu que tenho um temperamento forte, tenho convicções muito claras, e de uma vez ou outra, numa hora sou verrito, pero aún tenho um temperamento forte. A todos os momentos esta palavra de Helder Câmara vem em meu coração e minha mente para dizer: será que estás assumindo isso verdadeiramente? Que praticas isso na prática? E para mim é difícil, não é fácil. Pero é lo que creio e é lo que quero. Isso posso dizer a vocês. Nem sempre logro. Para que haja diálogo, são necessários ao menos 5 pontos: encontro de pessoas, intercâmbio de palavras, haver reciprocidade. Eu fui superior, entre comilhas, não? Nós outros não utilizávamos esta palavra, nem superior, nem prior, coordenador, pero juridicamente era superior. De um monastério incerto, com os pobres, por 30 anos. E eu sei que todas as vezes em que eu era o superior, havia de minha parte uma disposição. Pero diálogo supõe horizontalidade, supõe direitos iguais, condições iguais. Então, quando se é muito hierárquico, pode ser diplomático, pode ser hasta pedagógico, se queres, pero dialogar, não sei. Na base do diálogo está sempre o direito à diferença e à otredade, quer dizer, o direito do outro ser o outro. Se eu não dou este direito, não há diálogo. Finalmente, eu só dialogo quando vou com a disposição de cambiar. Se eu vou com a convicção de te convencer ou de te respeitar, pero cambiar nada, não há diálogo. Claro que eu não tenho, no final do diálogo, de ser tu. Não, eu sou eu. Pero eu, como dizia Dom Helder, aunque não estou de acordo contigo, já he aprofundizado o assunto. Quer dizer, qualquer coisa em mim cambia. Então, gente, isso é muito importante. Eu queria encerrar este momento dizendo a vocês o seguinte. Primeiro, eu aprendi com os indígenas e os negros que não se dialoga solamente com as pessoas. Esta semana eu estava no telefone com um índio, Juan Ineu, e lhe perguntava: como estás? E ele me respondeu: hoje me acordei com muito medo da pandemia. Acá a situação está muito difícil. Pero tive um bom diálogo com um árbol de mi bosque. E ela me ajudou muito a retomar a confiança. Outro dia estava falando com uma pessoa e disse: não entendo isso. E a pessoa disse: frente a ti está uma planta. E esta planta quer te ajudar a entender. Habla com ela. Gente, isso é um mistério.
Não estou pedindo para vocês creerem nisso. Eu sei que não é racional, vamos dizer. Pero o xamanismo descobre uma energia que está no universo, que está nas plantas, que está nos animais e que está em nós outros. Henrique Dussel, em um de seus livros, agora não me pidam para citar capítulo tal, versículo tal, depois puedo enviar. E também Leonardo Boff, em outro, dizem que esta energia era a primeira palavra na Bíblia que foi ruá, que antes de ser vento, soplo, ruá em la Bíblia é esta energia vital do universo. E eu creio que o Papa disse diálogo humano, diálogo com o amor, diálogo de amor, pero é importante ampliar isso, juntar a Fratelli Tutti com a Laudato Si, não desligar as dois, unir. E creio que as culturas ancestrais que vivimos podem ajudar-nos neste caminho. Não de uma forma mágica, mecânica, não para que vamos para o passado a ser como o xamanismo de antigos, não. De uma forma de síntese. Pero queria deixar isto. Queria deixar também dois retos, dois desafios. Um é, creio que hoje, quando foram pensados os votos para a vida religiosa, se dizia que eram signos do reino de Deus. Hoje, eles seguem os mesmos do siglo XIII, com Santo Tomás de Aquino. Os beneditinos fazem outros, não? Do siglo VI. Eu creio que nós outros deveríamos fazer um voto a mais, o diálogo. E o diálogo como compromisso de amor. Um voto espiritual, um voto místico. Não somente uma pastoral, não somente uma proposta metodológica, não. Algo dentro de nós outros. Meu amigo João Sobrinho falava nos anos 90 e tem um livro com este título, Princípio Misericórdia. Hoje penso que podemos dizer, vamos assumir um princípio diálogo. E aí, gente, atenção, para mim morre, orando todos os dias os salmos. Eu comecei a fazer isso com a Bíblia, com minha oração. Este livro que escrevi há 2, 3 anos me custou, penso que uns 10 anos de exercício de oração, diálogos com o amor. Com os salmos, orar é loi do mundo. Não com todos os salmos, 150, não logrei, pero com 100. Quer dizer, a mim me espanta perguntar a uma pessoa do movimento carismático, por exemplo, qual salmo que mais te gusta? E a pessoa disse o Salmo 91. Eu vou ler e disse: caigam 1000 a tu lado, 10.000 a tu direita, Deus vai te manter com saúde e bem. Eu digo, Deus mío, que Deus é isto? Como dizer isso hoje de uma forma que respeite o Salmo, a messianidade do Salmo, pero que não siga repetindo isso na cultura de hoje? E les di um exemplo. Tem muitos. Então, gente, é necessário cambiar de paradigma. Eu queria concluir esta palavra para abrir para o diálogo, não, que já tomei muito tempo de vocês, com um texto de Thomas Merton, que foi um dos maestros, dos gurus
que eu tive em minha infância. Claro, não o conheci personalmente, de minha juventude, pero leía todo o que ele falava, produzia, era amigo de uma tradutora de Thomas Merton em Brasil. E ele teve uma conferência com monges budistas em 1968, um ano antes de sua morte, e ele dizia em Calcutá: o nível mais profundo da comunicação não é a comunicação, é a comunhão. Não tem palavras. Está mais allá de las palavras, de los discursos, de los conceptos. Não estamos descobrindo uma nova unidade. Estamos descobrindo uma antiga unidade. Queridos hermanos e hermanas, já somos uno. Pero imaginamos que não. Lo que temos que redescobrir é nossa unidade original. Lo que temos que ser é lo que já somos. Gente, muitas graças. Deus les bendiga. Estamos juntos. Vamos dialogar? Passei pouquinho do tempo que queria falar. José Domingos. Sí, hermano Marcelo, muchas gracias. El padre Franklin Buitrago, el decano de teología en Bogotá, dominico, se va a dirigir a usted con las preguntas. Muy bien. Bien, muy buenos días, hermano Marcelo. Yo no estoy viendo ustedes en la pantalla, estoy viendo solamente ahora sí. Ahora sí. Hermano Marcelo, muy buenos días. Gracias por estas palabras, usando una imagen que usted también presentaba. Creo que trae muchos ecos de muchas voces, de muchas realidades, de muchos mundos distintos que nos permiten leer esta encíclica también con miradas que amplían nuestros horizontes. Yo quisiera, mientras damos tiempo a que vayan llegando algunas preguntas en el chat, quisiera volver... Yo pido de hablar, como tengo un poco de deficiencia auditiva, y es en otra lengua, yo utilizo aparatos, ¿no? Bien. Y es en otra lengua, entonces pido que hable poco más despacio, ¿no? Te escucho y te comprendo, pero si puedes hablar con más espacio me da más seguridad. No hay problema. Gracias. Quisiera preguntarle sobre el capítulo 7 que usted evocó, donde el Papa Francisco nos propone caminos para el reencuentro. Es el título de ese capítulo 7. Nosotros leemos esta encíclica en medio de una sociedad polarizada, donde el mundo de lo político, por ejemplo, está muy deslegitimado. Y el Papa nos presenta ideales grandes, pero que parecen muy difíciles. Una amistad social, un amor político, hablar de amor en la política. Yo quisiera preguntarle cuáles son esos caminos de reencuentro que usted encuentra en la encíclica para estas sociedades polarizadas, tan divididas, tan fragmentadas políticamente, como es la nuestra en Colombia y como también imagino puede ser en Brasil. Yo propuso, no sé si ustedes lo quieren así, y yo me submeto a lo que ustedes prefieren. Mi experiencia en Brasil es que es bueno para no quedar una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Hacer 3 preguntas y yo intento de responder brevemente. ¿Qué piensas? Sí, me parece muy bien. Entonces voy a plantearle otras 2 preguntas que tenía para dar más posibilidad, más tiempo. La segunda pregunta que quería hacerle era sobre el tema de las religiones. El capítulo 8. Tienen tapado el chat, ole. El capítulo 8 nos habla sobre el papel de las religiones dentro de este diálogo. Pero también nosotros sabemos en el contexto latinoamericano que las iglesias y las religiones podemos ser vehículos de polarización,
de violencia también. ¿Cómo pensar entonces en esa transformación cuando hay tanta polarización vehiculada por las mismas iglesias y denominaciones cristianas? Era la segunda pregunta que quería hacer más sobre el contexto de lo religioso. Y la tercera pregunta que quería hacerle sobre el tema del diálogo. El Papa allí presenta una crítica a lo que pasa en las redes sociales, que él dice puede que no sea un verdadero diálogo, sino que sean monólogos de personas que simplemente quieren oír lo que están diciendo. ¿Cómo proponer este diálogo en el mundo de las redes sociales, que al menos quienes estamos en el contexto universitario, pues estamos todo el día metidos en ese mundo donde las redes sociales a veces parecen más bloquear el diálogo? Tal vez ustedes de una espiritualidad monástica, contemplativa, ¿cómo ve esto? Si le parece, esas tres preguntas, voy a mirar el chat y podemos retomar. Gracias, hermano Frei Franklin. Sobre o capítulo 7, que em português se chama Caminhos de um Novo Encontro. Eu já empecé a falar. No número 266, disse que é necessário cultivar uma memória penitencial. Quer dizer, minha experiência, por exemplo, foi um encontro beneditino. E ali havia um monge historiador. E quando era aquele episódio dos anos 1992, em que alguns diziam não foi descoberta, foi conquista, foi violência, e Henrique Dussel falava do encobrimento do outro e não descoberta. E este monge dizia, não, temos que agradecer o cristianismo, antes do evangelho, antes era gente que se comia, se devorava uns aos outros, era antropofagia, era culto que matava gente, e graças a Deus que o cristianismo liberou. E basta, e demos graças a Deus, e foi um encontro de civilizações. Creio que o Papa Francisco claramente vai mais allá desta polêmica. Não nega, assume o passado. E ao assumir o passado, assume as heridas, e com humildade. Então, penso que esse é um primeiro ponto, não? Está muito claro no número 226. 227 sempre, e hasta também mais tarde, 233, o número 234, disse partir de barro. Quer dizer, Dom Pedro Casaldáliga dizia, quando tu não estás certo de lo que estás pensando, e quando vês um conflito entre duas partes, Jesus opta sempre por el pequeno. Opta sempre por lo que está por baixo, que está abaixo. Então, se partir de abaixo é um critério importante. Tu hablavas de la política, e de hecho nós estamos vivendo em toda a América Latina, em Brasil muito especificamente, mas também creio em Colômbia e em outros países, uma exacerbação de uma cultura que quer conscientemente criar uma polaridade como nunca houve antes. Desde que eu sou gente, sempre veio pessoas que se diziam, vamos usar a palavra vulgar, não? De direita e outros de esquerda, uns progressistas e outros mais tradicionais. E sempre houve algum conflito, pero dentro da convivência humana, agora não. Agora são como se fossem inimigos absolutos. Quase demoniza o outro. Então, o Papa disse, cria uma cultura de paz. Para mim, foi uma coisa muito bonita, muito importante ler
o diário, o jornal de aquela judia Eti Ilesun, uma jovem judia de 28 anos no campo de concentração. E ela disse em suas notas que fazia cotidianamente: para mim é muito difícil, para nós outros é muito duro, pero não podemos sacar a humanidade de los alemanes que nos persiguen. Quando los miramos não mais como gente, não mais como pessoas humanas, somos nós outros que perdemos a humanidade. Então, é muito importante uma cultura de paz, não paz como tranquilidade, não paz como diplomacia, sino paz como um acordo, uma aliança em la diversidade. E aí ir conquistando pouco a partir de barro. É muito difícil e não sei se lograremos totalmente, pero em parte. E creio que nos movimentos sociais temos esta experiência. Também ali há diferenças, também ali há conflitos, como em todo lugar que tem pessoas humanas há conflitos. Pero logramos que se diga, frente a uma luta, a um caminho que pide nossa unidade, se não é possível, temos que fazer acordos. E assim, por exemplo, foi construído no mundo o Fórum Social Mundial há 20 anos, 21 anos. E logrou juntar movimentos de todo o mundo em um diálogo. Então, creio que é possível, sim. A questão das religiões, o mais difícil, Franklin, é que estas religiões latino-americanas foram perseguidas, foram demonizadas, foram... Então, e agora tem um fenômeno que é o fundamentalismo, que está presente em todas as religiões, não somente em uma ou outra. Normalmente dizemos os fundamentalistas são os pentecostais, por exemplo. Pero há fundamentalistas na Igreja Católica, há fundamentalistas nas igrejas históricas, há fundamentalistas no judaísmo e no islamismo, em tudo. Como lidar com isso? Penso que uma espiritualidade do diálogo, que estou insistindo nisso, é anterior ao mesmo diálogo. Eu não posso dialogar com quem não quer dialogar. Pero eu puedo sim despertar em ele a consciência de que eu o respeito, de que eu o escuto, de que eu o levo a sério. E isso é fundamental. O Papa disse, no capítulo 8, sobre isto que tu disses, que seria muito importante fazer um caminho a partir do social. Em 1991, e está aí em meu texto, vocês vão ter depois, o Vaticano juntou 2 organismos do Vaticano, o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e o Dicastério, a Conferência para a Evangelização de los Pueblos. E isso é um documento que eu pus ali no slide, que se chama Diálogo e Anúncio, em 1991. E ali ele disse que o diálogo pode ter 4 passos. O diálogo de vida, quer dizer, de amistade. O segundo é o diálogo do serviço. Terceiro, teológico. 4, espiritual. Eu tenho essa experiência. Eu vivia em Goiás e tinha um grupo muito aguerrido, muito violento, muito... E eu comecei a encontrá-los e a fazer amistade com os ninhos, com os pequenos.
Y a partir de entonces, los padres y madres han empezado a hablar conmigo com amistad. Esto permitiu diálogo que nos hizo trabajar juntos en la ecología, en que no se quemara la sierra, los montes que tienen alrededor de la ciudad. Y trabajando en eso, llegamos a punto en que era posible el diálogo interreligioso. Entonces, partir de barro, partir del social, pero principalmente del humano, de la amistad. El tercero punto que tú hablas de las redes sociales es una tragedia. Hoy se habla de la guerra de cuarta generación. Por ejemplo, en Brasil, Lula fue condenado de esta forma. Hay una guerra de información, tú no tienes cómo te defender. Y ahora, la semana pasada, el Supremo Tribunal Federal dijo fue un error hace 3 años y anuló todas las condenaciones. Pero tú preguntas, ¿qué hubo de nuevo entre 3 años y ahora? Nada. Solo cambió la atmosfera social. Entonces, lo que significa que tenemos que tener una vigilancia muy grande y tener una ética. Entonces, mi respuesta para ti es, el diálogo supone una ética. Se eu não tenho uma ética, por exemplo, em minha comunidade religiosa, quantas vezes eu percebia que um hermano tinha uma dificuldade com o outro e buscava outro hermano para falar mal de aquele, não um outro hermano que pudesse ajudá-lo a ser a paz, sino exatamente o contrário. Um outro hermano que não lhe gostava aquele primeiro. Então, quer dizer, ao invés de ajudar, criava um problema muito mais grande. Essa é uma falta de ética. Pero ele comungava em la missa de la mesma maneira, porque não veia em esto uma falta de ética, porque para ele ética é outra coisa. Então, temos que ter ética em nossas relações. Eu não tenho o direito de, por exemplo, faltar com a verdade para ti. Eu não tenho o direito de que tu me busques para falar e eu te diga, não quero falar. Eu não posso não querer falar. Eu me propulso a ser cristiano, a ser discípulo de Jesus, junto contigo em uma comunidade. Como posso te dizer, não quero falar? Hoje eu hablo de ti por detrás coisas que não tenho coragem de dizer frente a ti. E tu sabes que isso ocorre todos os dias em nossas comunidades. Então, sem uma ética do diálogo, é claro que isso vai para o ponto macro, porque eu estava falando do ponto micro, que é a comunidade. Pero em la sociedade é o mesmo. Tem que ter uma ética. Temos que saber se aquilo que estou dizendo se prova. Pero el Papa tem hablado muito de esto, contra lo que agora se chama fake news, que provoca problemas muito sérios. Está bem? Te dei pouco de llave de leitura, não é uma resposta. São llaves de compreensão. Vamos a seguir? Gracias, hermano Marcelo. Voy a reunir varias de las preguntas del chat, porque veo que varias son desde el horizonte del laico, el laico de a pie, que se pregunta cómo vivir la encíclica en lo concreto de la experiencia laical. Por ejemplo, cuando se encuentra un laico con el clericalismo dentro de la iglesia, con que la toma de decisiones está centralizada en un grupo pequeño. ¿Cómo vivir esto cuando algunos grupos de la iglesia nos enseñan a desconfiar de la diferencia, cuando satanizan a los que piensan diferente? ¿Cómo vivir esto? Hay otra pregunta. Cuando nos encontramos con hermanos de otras iglesias o religiones que son muy violentos.
creo que hay varias preguntas sobre esto. ¿Qué decir? ¿Cómo vivir desde la experiencia laical esto que propone Fratelli Tutti? Se voy a responder, porque tienen varias preguntas ya, ¿no? El Papa Francisco tiene dito siempre, hace 3, 4, 5 años, que repite todas as vezes, que o clericalismo é uma llaga, é câncer na igreja. Só que não queda muito claro o que ele está chamando de clericalismo. Para mim, o clericalismo é o mesmo sistema de uma igreja que hace uma diferença essencial entre quem é ordenado e quem não é ordenado. E nas igrejas antigas, primitivas, clero era o pueblo elegido, era o bautizado. E neste aspecto, a diferença essencial naquela época, e não estou defendendo isso hoje, era entre bautizado e não bautizado. E na Idade Média, ou seja, desde o século IV, mais ou menos, empezou os presbíteros cristianos e os episcopos a serem identificados com os sacerdotes da antiga religião romana, quando o Império Romano entrou no cristianismo, ou assumiu o cristianismo. E então se han hecho sacerdotes, que é uma palavra que não existe no Novo Testamento, a não ser falando de Jesus e do pueblo. Não? Quando Pedro disse a palavra do Éxodo 19, ustedes são um pueblo sacerdotal. Creio que digamos, a superação do clericalismo é também uma questão de espiritualidade bautismal. E as ordens religiosas, a vida religiosa, foi hecha para valorar o batismo. Então, seria muito importante retomar esta mística bautismal e, assim, claro, ser capaz de não mais ter como cultura a cultura do sagrado e do profano, do cura e do laico. E na igreja todos nós outros somos laicos, porque somos discípulos de Jesus, que era laico. E se ele foi sumo sacerdote, como disse a carta aos Hebreus, é de um novo tipo de sacerdócio, não do sacerdócio levítico, não do sacerdócio arônico do Antigo Testamento. E quando eu encontro hoje curas, sacerdotes na Igreja Católica, tenho a impressão que têm na cabeça o sacerdócio arônico e levítico. Ou romano da antiga religião. Então, é uma conversão. Se Franklin me pergunta como assim com isso, digo, hermano, perdone, mas neste ponto, ou há uma conversão ou não há solução. É uma conversão interior, uma conversão evangélica. A questão de desconfiar da diferença, eu me acordo agora de uma palavra de São Cipriano de Cartago, no século III. E no livro de la Unidade da Igreja, ele disse: a unidade abole, quer dizer, acaba com a divisão, pero respeita a diferença. Há uma coisa muito clara, é distinguir diferença e divisão. A diferença é boa. A diferença é a pluralidade. A diferença vem de Deus, que também Ele tem em si a diferença. Padre, Hijo, Espírito Santo.
mas é uma diferença em la unidad. La división es diferente. La división es el contrario, es opuesto. Entonces, es necesario la humildad de aceptar las diferencias y luchar contra la división. Pienso que respondi, ¿no? Lo que preguntabas, ¿no? La cuestión de cómo luchar contra as pessoas que são violentas, seja em termos religiosos, seja em termos políticos, hoje há toda uma ciência. Por exemplo, eu conosco hermanos que han sido formados, han hecho teses de doutorado sobre educação por la paz. E como se hace isso? Há uma técnica, há uma... Então, por exemplo, como Gandhi isso e foi capaz de fazer a Índia independente do Império Inglês através da não violência. Império altamente violento, porque os ingleses na Índia foram violentíssimos, pero logrou. Como Martin Luther King logrou os direitos civis para os negros nos Estados Unidos, como Desmond Tutu, Nelson Mandela han logrado acabar com o apartheid em África do Sul. Então, assim, nós podemos fazer coisas, porque, por mais violentos que sejam essas pessoas, são menos que estes impérios. E o mais importante é que eu não seja nunca violento. Quer dizer, eu tenho que ser, empezar por mim. Gandhi dizia, empiece por ti o cambio que tu queres ao mundo. ¿Está bem? Hermano Marcelo, muchísimas gracias. Doy la palabra ahora a José Domingo, que nos indique sobre la continuación de la dinámica de la mañana. Gracias, hermano. Muchas gracias, Franklin. Gracias, Padre Franklin. Y hermano Marcelo, muchísimas gracias. Lo dejo con el Padre Gilberto, nuestro director de la escuela. Sencillamente, hermano Marcelo, gracias. Habíamos oído desde aquí, desde el convento Enrique Lacordaire de Medellín, agradecerle y ofrecerle nuestra casa para que un día no muy lejano esté con nosotros compartiendo toda esa sabiduría que tiene y toda esa experiencia de vida y de fe. ¿Sí? Un feliz y santo día. Está prendida, pero no le sale. Gracias, hermano. Eu vou obedecer-te. Assim que pueda, vais me receber em Medellín, que vai ser para mim uma peregrinação. Medellín para mim é como Jerusalém. Aquí lo esperaremos, hermano. Aquí estaremos. Un abrazo. Gracias. Entonces, nos vamos a tomar 10 minutos, 12 minutitos de descanso, de pausa, y a las 10:30 regresamos para el encuentro con Padre Andrés Torres. Hermano Marcelo, de nuevo, gracias. Muchas gracias. Eu tenho compromisso a las 12 aqui de Brasil, que para ustedes seria meio-dia, pero hasta allá eu me quedarei, que quero escuchar mi querido hermano Andrés Torres Queiruga. Claro que sí, hermano. Dios lo bendiga. Gracias a ti. Si puedes, comparte depois com os hermanos o texto, e se querem também os slides, quedam com ustedes. São vuestros. Lo acabo de colocar en el chat. El texto está en el chat y ahí lo pueden descargar, pues quienes quieran. E disse a los hermanos que estou dizendo que se têm qualquer crítica ou qualquer complementação a hacerlo, lo recibo com muita alegria. Temos que praticar na realidade isso que estamos predicando. Então, tenho que ser eu o primeiro a ouvir, a escutar e a obedecer alguém que diga, tu não estás certo por isso ou por isso. Então, quede muito livre, se há qualquer desacordo,
no dejen de hablar. ¿Está bien? Gracias, un abrazo. A usted igualmente, un abrazo, hermano Marcelo. Eu vou a salir e vuelvo daqui a pouco para oír Andrés. Okay. En 10 minutos nos encontramos. Hola. Hola. Padre Andrés, Sí. Lo escuchamos. Oye, ¿me estás escuchando? Claro que sí, ¿Me Padre oyes? Andrés. ¿Me oyes? Sí, muy bien. Lo escucho muy muy bien y lo vemos muy bien. Bueno, entonces descansamos un poco todos, ¿no? Claro que sí. Y en 10 minutos Estamos aquí. Muy bien. estamos. Hasta ahora entonces. Chao. A usted. Voy a manifestar. Seguramente se da cuenta que se puso. Sí, sí, sí. Perdón, eso. Pero a ver si... Imposible para...
Sí, que cuando de pronto, si se va la luz y de pronto alguien desconecta por ahí, sale, se pone como en agua rojo y que solamente conectando,